Hoje o IESO Pode Mais recebe um convidado que dedica sua vida em ajudar pessoas a desenvolverem uma das habilidades mais importantes do nosso tempo, o domínio das próprias emoções. Empresário, fundador da Emovita, trainer em inteligência emocional e programação neurolinguística, palestrante e criador do método Inabalável. Ele tem como missão desenvolver líderes, empresários e equipes capazes de tomar decisões com clareza, liderar sob pressão e alcançar alta performance por meio do autodomínio emocional. Com certificações internacionais na área de programação neurolinguística diretamente ligadas à escola de Richard Bandler, criador do PNL. Nosso convidado vem transformando vidas através do conhecimento e da prática. Hoje vamos conversar sobre um tema que interessa a todos nós. Qual é a relação entre inteligência emocional e saúde financeira? Seja muito bem-vinda ao nosso IESO Pode Mais, Ney Martins. Ney, antes de falarmos de inteligência emocional, nós queremos conhecer um pouco da sua história. Como é que nasceu essa paixão por desenvolver pessoas? A paixão por desenvolver pessoas é algo intrínseco, porque desde a adolescência eu comecei a dedicar tempo em serviço voluntário para ajudar pessoas transmitindo conhecimento bíblico no caso. Então já começou daí, desde muito cedo, desde muito jovem, ajudando pessoas a melhorarem suas personalidades, melhorarem como pessoas. E eu fui professor, fiz o magistério, comecei a dar aula. Que legal. Então, essa atividade relacionada com o ensino já começou desde cedo. Ter esse contato, né? Exatamente. Então, eu comecei a dar aula, fiz concurso público da prefeitura e do estado. Isso já faz um bom tempo, foi lá em 1995. Olha. Mas eu sempre tive também esse viés empreendedor. Desde jovem, eu era chamado para fazer trabalhos de cartazes, letreiros. Na escola, me convidavam para fazer os trabalhos de escola, até de outras turmas. Era um hobby e acabou se tornando até uma atividade lucrativa. Sim. Era um extra que eu fazia enquanto estava estudando. Enfim, e sendo professor, eu vim durante as férias para Porto Seguro e comecei a fazer alguns trabalhos na área de publicidade e comunicação visual. Sim. E nesses trabalhos realizados durante as férias, eu consegui monetizar com uma renda superior que eu ganharia ou que estava ganhando como professor. E nesse momento eu tomei uma decisão de deixar a atividade como professor lá e me mudar definitivamente para Porto Seguro. O meu primeiro empreendimento aqui foi no segmento de comunicação visual. Olha aí. Depois migrei para vendas diretas e nesse ramo de vendas diretas eu atuei numa multinacional que trabalha com produtos de nutrição, uma multinacional americana, que investe muito em desenvolvimento pessoal. Então, nessa atividade eu participei de muitos seminários, treinamentos como aluno e também como treinador de vendas, desenvolvendo equipes na área comercial e também na parte de desenvolvimento pessoal. Em 2010, eu comecei a me envolver também com a atividade imobiliária. A convite de um amigo, eu acabei gostando dessa atividade. Em 2014, abri uma imobiliária, Emovita. Sim. Então, esse interesse no desenvolvimento humano já veio desde cedo, quando atuei também como professor. Dei continuidade também com as atividades na empresa de vendas diretas. E quando eu abri a imobiliária, no intuito de desenvolver uma equipe de alta performance para poder expandir o negócio, uma equipe de corretores no caso, eu decidi me aprofundar no entendimento do
comportamento humano. Por isso fui fazer as formações. Coach, PNL, Trainer. O intuito era desenvolver uma equipe emocionalmente bem resolvida dentro da imobiliária. Então Com isso, a paixão foi só aumentando pelo Entendi. segmento do desenvolvimento humano, ao ponto de despertar em mim um desejo de criar um braço educacional dentro da imobiliária. E essa paixão se tornou tão grande que o interesse aumentou ao ponto de querer abrir um instituto e dedicar um tempo maior ao estudo do desenvolvimento humano, estudo da mente, Sim. da psique, tanto para o desenvolvimento pessoal, como Sim. também me despertou o desejo de propagar o conhecimento da programação neurolinguística, porque quando eu descobri isso, eu comecei a me perguntar, puxa, como eu não descobri isso antes? Entendi. Como tudo seria diferente? E você, então, é uma pessoa que você é apaixonado por gente. Sim. Porque em todas essas áreas que você vem falando, que você, em todas aonde você entrou e você estava lidando com pessoas o tempo inteiro, né? Exatamente. Seja na escola, seja na imobiliária. Então você estava o tempo todo ali lidando. Teve algum momento assim que você percebeu que a inteligência emocional poderia transformar? Foi e que momento foi? Foi no momento que você falou dessa multinacional? Foi que virou a chave e você falou assim, cara, a inteligência emocional é a chave para transformar pessoas. Quando foi esse momento? Olha, o primeiro momento foi em 2017, embora já vinha há muitos anos participando de vários treinamentos e seminários de desenvolvimento pessoal, mas em uma imersão de inteligência emocional que eu fiz em 2017, eu tive alguns insights que geraram mudanças comportamentais e esses insights eu percebi que eu tinha algumas travas que remetiam à infância. E algumas questões que eu percebi que eu estava resolvendo ali, que estavam relacionadas com o inconsciente, foi quando despertou meu interesse pela programação neurolinguística e meu interesse também em propagar isso. Então comecei a querer mais me aprofundar e me tirar mais desse assunto relacionado com a mente humana, sobre como funciona a mente no âmbito do inconsciente e como se pode reprogramar para a gente ter uma qualidade de vida melhor e também levar isso a outras pessoas. Ajudar as pessoas a acessarem seus recursos internos e poder propagar isso como ondas. Entendi. Isso é muito, muito gratificante. Então você experimentou isso em você, né? Chegou um momento que você, poxa, isso aqui funciona porque funcionou em mim e pode funcionar em outras pessoas, assim? Exatamente. Funcionou no sentido de que eu percebi que eu tinha algumas travas em sentido emocional que precisavam ser desbloqueadas. E isso me proporcionou mais qualidade de vida, ajudou-me também no âmbito da comunicação, melhorou a comunicação e os relacionamentos interpessoais. Interessante mesmo isso. Agora, o que foi determinante para você quando você buscou as certificações internacionais em PNL? Porque você veio passo a passo. Mas o que foi determinante? Falou assim, não, agora eu vou me aprofundar mais e buscou essa certificação internacional. A certificação internacional foi determinante porque eu buscava ter uma formação que me conferisse maior credibilidade. E eu busquei muito essa questão da credibilidade acadêmica. E na hora de decidir onde fazer a formação, eu levei em conta alguns critérios. Por exemplo, a pessoa que estava ministrando a formação em PNL, eu procurei ver o currículo dessa pessoa, com quem essa pessoa aprendeu. Ela é discípulo de quem? E eu fui subindo na cadeia, geração a geração. Porque eu perguntei com quem o professor fulano aprendeu. Aprendeu com o ciclano. E ele com quem aprendeu? E eu fui buscar quem estava mais próximo da fonte original, Dr. Richard Bandler. Então o critério primordial foi esse. Eu quis beber direto da fonte ou estar mais próximo possível. Ou seja, eu procurei um professor que fosse de primeira geração, que tivesse aprendido diretamente com o próprio Richard Bandler aqui no Brasil.
Interessante isso. Agora, Ney, você acredita que existe uma relação entre inteligência emocional e saúde financeira? Existe totalmente Porque você vem também do empresariado, né? Você isso. tem uma experiência já antiga, já grande nessa área do empresariado também. Então, fala um pouco sobre essa relação de inteligência emocional e saúde financeira. Olha, nós vivemos hoje num período desafiador aqui no Brasil. Nós estamos acompanhando o atual cenário econômico e muitos empresários que eu ouço têm se queixado desse atual cenário. E, de fato, a inteligência emocional é fundamental para passar por períodos turbulentos, sem se deixar abalar. Essa é a diferença da inteligência emocional. Porque o abalo emocional interfere nas decisões financeiras que a pessoa toma e pode tomar decisões que levam ao desastre financeiro total. Por isso é fundamental desenvolver a inteligência emocional. Como que a inteligência emocional contribui para um melhor equilíbrio em sentido financeiro? É que a inteligência emocional nos permite enfrentar crises sem perder a cabeça. Algumas pessoas perderam a cabeça literalmente. Sim. Tiraram a própria vida. Sim. E Devido a acontece dívidas. até em nossos dias, né? Acontece. Pessoas até bem-sucedidas que de Bem. repente passam por um revés Sim. e não suporta aquela dor e tiram a própria vida. Isso é falta de inteligência emocional. Talvez falta ali clareza, talvez no desespero, quando não se tem essa inteligência emocional, o raciocínio, parar para pensar, para raciocinar, porque a inteligência emocional vem muito desse raciocínio lógico, de pensar, de não deixar que as emoções dominem aquele momento, deixa a pessoa cega, né? Então, possa ser isso que explica. Essa semana mesmo, um amigo nosso, ele tinha vindo de uma cidade onde ele tinha ido enterrar o genro dele, que era um advogado muito bem sucedido, ganhava muito bem, mas ele disse que entrou nesse joguinho aí do tigrinho. Eu não sei te dizer se ele vinha de uma saúde financeira ruim, mas o que o meu amigo disse que ele ganhava muito bem. Sim. Mas talvez ele queria ganhar mais, não sei. Então, ele começou a ir para esse caminho do joguinho, e se afundou nas dívidas e infelizmente chegou num ponto que ele já não conseguia mais controlar a situação e veio a tirar a própria vida, né? Então, era uma pessoa que aparentemente tinha ali o suficiente dentro de uma média, vamos dizer assim, né? Não pouco, também não muito, mas um razoável, vou dizer assim. Mas infelizmente ele veio. Agora, você acha que é possível muitas pessoas ganhar muito dinheiro e continuar quebradas financeiramente? Está ganhando dinheiro, tem o dinheiro ali suficiente, talvez, mas ela quebrar financeiramente? É possível, como ocorre em muitos casos assim, porque o importante não é o quanto ganha, é o quanto se guarda. E as pessoas, quando aumentam a renda, proporcionalmente aumenta o padrão de vida. É isso aí. Mas a pessoa que ganha, por exemplo, 50 mil reais, mas gasta 60 mil, tem outra que ganha 5, mas gasta 4 mil. Quem é mais rica? Eu tenho um amigo, eu vi o começo dele, ele ganhava um salário mínimo. E eu vi esse menino, é sério que eu vi esse menino fazer grandes coisas com um salário mínimo. E aí um dia eu brinquei com ele e falei assim, eu vou te contratar para você ser o meu gerente financeiro. Ele, olha, se eu for o seu gerente financeiro, você não vai gostar, porque eu vou começar a cortar algumas coisas. Nós vamos começar a controlar as saídas de fim de semana. Ele começou a brincar. E eu sempre gostei de parar para conversar com ele, para me dizer assim, me diga como é que você faz esse milagre, porque ele transformava um salário mínimo em muita coisa. E você via uma inteligência, um menino, hoje ele está bem, hoje ele já ganha muito mais do que ele ganhava, porque ele investiu nele, investiu em cursos, né? Sim. E hoje ele tem um cargo onde proporciona ele ganhar um pouco mais.
mas ele fazia milagres com um salário mínimo. Até ou se ele fazia milagres com um salário mínimo, acredito que hoje ele faz muito mais com o salário que ele ganha, né? Porque ele já tinha esse gerenciamento aí, isso que você vem falando. Exatamente. Tem pessoas que com uma renda modesta conseguem poupar dinheiro, investir e multiplicar. Enquanto tem pessoas, por exemplo, que herdam dinheiro expressivo e perdem tudo e voltam para a estaca zero. Já vi muitos casos assim. E há muitos casos relatados de pessoas, por exemplo, que ganham na loteria e em pouco tempo voltam ao estágio pior do que estava antes. Pois é. Porque todos nós temos um termostatus financeiro. É como, por exemplo, esse recipiente, ele cabe aqui uma quantidade do líquido. O líquido excedente vai transbordar. Então, cada pessoa tem o seu termostatus financeiro. Se exceder, ele volta para o nível com o qual ele está acostumado, pelo princípio da familiaridade. É muito importante essa questão de saber, tanto importante é você ter um bom gerenciamento das suas emoções, como você também ter um bom gerenciamento do seu financeiro. Também tenho amigos que falavam assim, eu tenho medo de fazer contas. Mas esse medo de fazer contas tira a clareza, muitas vezes, que a pessoa pode ter, porque eu acho que sem a clareza, e tanto isso na área emocional quanto na área financeira, você precisa ter uma clareza de quem você é e do que você tem. E muitas vezes a pessoa foge, não gosto de fazer conta, eu tenho medo de fazer conta. Mas eu acredito que essa saúde dessa inteligência emocional, ela vem muito também dessa coragem, dessa clareza de ser uma pessoa que conta, que faça suas contas, que sabe quanto que vai entrar, quanto que tem para sair, quanto que gastou, né? Às vezes tem medo de fazer conta, nem quero nem contar quanto que eu gastei esse mês, né? Agora, Ney, você acha que o dinheiro, porque muitas pessoas falam assim, fulano, quando não tinha dinheiro, ele era até uma pessoa legal, assim, mas começou a ganhar dinheiro, já virou outra pessoa. Você acha que o dinheiro, ele potencializa quem a pessoa já é? Ou ela muda as pessoas? Você acha que o dinheiro tem esse poder? Na verdade, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro apenas potencializa o que a pessoa já é. Se a pessoa é generosa, com dinheiro ela vai ser mais generosa. Se a pessoa é egoísta, com dinheiro ela vai ser ainda mais egoísta. Isso é uma crença que as pessoas têm, de que o dinheiro muda as pessoas. O dinheiro potencializa o que a pessoa já é e ajuda a pessoa a fazer o bem, transbordar na vida das pessoas de diversas maneiras, ter acesso a treinamentos, cursos, coisas que vão potencializar e deixá-la ainda melhor, melhorar a qualidade de vida, proporcionar uma qualidade de vida melhor para a família. Sim. Então, o dinheiro, de modo algum, faz com que a pessoa se torne ruim. Eu acho que pode revelar, né? Eu acho que revela até mais, talvez, né? Se eu estiver errada aqui, você me corrija, mas talvez ela possa revelar o que está no oculto, no íntimo, que a pessoa talvez nem saiba. Vem à tona. Né? Vem à tona. Porque pode acontecer isso da pessoa falar, nossa, fulano começou a ganhar dinheiro e começou a mudar ou ficou mais ganancioso, não sei, mas eu penso que tudo tem a ver com o caráter. Se a pessoa ela tem um bom caráter, não vai ser o dinheiro ou a falta dele que vai mudar. Eu acho que potencializa, como você falou, se a pessoa já é generosa, ela vai continuar sendo generosa, ou ela vai criar meios ali para, se ela está com muito dinheiro, vou gerar empregos, de que forma eu posso usar a minha generosidade. Até porque também se a pessoa tem dinheiro e sair distribuindo para todo mundo, daqui a pouco ela não tem nem para ela mesma, né? Mas se ela é generosa, vou criar aqui um plano para gerar empregos, para poder ajudar mais pessoas, né? Eu penso isso. A pessoa, quando tem dinheiro, de fato, ela distribui. Por que ela distribui? Porque se tem uma comunidade que está passando por privações financeiras, porque na região não tem recursos, então elas ficam improdutivas ali. Mas, de repente, quando chega no local uma pessoa com recursos, essa pessoa consome mais, essa pessoa contrata
uma funcionária, essa pessoa vai consumir ali. Como ele vai consumir, vai ser necessário abrir novos comércios e serviços para atender a sua demanda. Esses novos comércios e empresas de serviço vão precisar contratar mais pessoas. E essas pessoas vão consumir e vão construir casas. Então, cria um ecossistema de prosperidade em torno dele. Então, a pessoa com dinheiro acaba que respinga em todos que estão no seu entorno. Se ela tiver... Gera prosperidade onde ela estiver. E se ela tiver esse coração generoso, né? Exatamente. Poxa, vou aproveitar aqui a oportunidade que eu tenho, vou ajudar outras pessoas criando esse ecossistema, criando oportunidades que possam também gerar oportunidade para outras pessoas. Agora sim, Ney, a gente está falando aqui de inteligência emocional versus saúde financeira, né? Agora você acha, falando de saúde emocional, o medo, por exemplo, ele pode impedir uma pessoa de prosperar? O medo, principalmente o medo. O medo é o grande entrave que impede as pessoas de acessarem o seu verdadeiro potencial. Porque veja o que acontece, por exemplo, em uma crise. Uma mesma crise pode destruir algumas pessoas, como pode transformar outras em gigantes. Sim. A crise é a mesma. A situação é a mesma. A economia é a mesma. O que muda? É a inteligência? Não é a inteligência. É a capacidade emocional de interpretar o problema. É o que na PNL nós chamamos de enquadramento. Enquadramento é a moldura que a pessoa coloca diante de uma situação, de um cenário. E reenquadramento é a pessoa criar uma nova moldura, ou seja, dar uma nova interpretação para a realidade. Porque o que importa não é o que acontece, é como você interpreta o que está acontecendo. É a forma como você vê, né? Como você enxerga. Você precisa mudar o ângulo, a perspectiva daquela cena ou daquele cenário que está ali presente. Quando você muda o cenário, dá um novo enquadramento, muda o significado que você dá para a situação e, consequentemente, o sentimento que você tem diante daquele cenário. E quando você muda o sentimento, você muda o comportamento. Quando você muda o comportamento, muda o seu resultado. Isso é importante. É isso que acontece. Mas a maioria das pessoas sucumbem diante do medo quando surgem pressões, quando surgem problemas dessa natureza, crises, coisas provocadas por fatores externos que estão fora do nosso controle. Então, a inteligência emocional, sem dúvida, é uma proteção, ou pode ser uma proteção financeira que a pessoa pode obter. Por isso é importante investir no autocontrole, no autodomínio, na inteligência emocional, para que a pessoa consiga se manter inabalável diante de desafios. E desafios econômicos dentro do empreendedorismo é muito comum. E daqui para frente os desafios se tornarão ainda maiores. Eu conheço pessoas que têm potenciais incríveis para ser um empreendedor, para abrir um negócio, mas tem medo de arriscar, porque a gente sabe que a vida do empreendedor, do autônomo, que ele entra para... Eu falo assim, é uma aventura, porque a vida de um empreendedor, ela não é cheia de altos e baixos, né? Ela não é uma linha reta. Então, algumas pessoas que eu até conheço, pessoas que têm assim, um potencial incrível, que poderia arriscar mais, prosperar mais, mas tem medo de arriscar, tem medo porque a gente sabe que a vida do empreendedor, do empresário, a gente vê o empresário tendo sucesso, a gente pensa que tudo está fácil, que tudo foi fácil para ele ali, mas não sabe os desafios que ele enfrenta no dia a dia. E às vezes uma pessoa que tem esse potencial, ela tem medo de arriscar um pouco mais. Sabe o que eu vi? Eu vi na pandemia. Eu vi na pandemia muitas pessoas arriscando, assim, porque não tinha talvez, pela situação do momento, a única chance que tinha era ousar e arriscar. Eu vi muitos pequenos empreendedores aproveitar a oportunidade assim, de uma coisa que foi triste, que foi ruim, mas que conseguiu crescer naquele momento de pandemia. Eu vi muitas que hoje, inclusive, estão no mercado e conseguiu se sustentar no mercado de uma situação que estava todo mundo apavorado, não sabia o que ia acontecer, estava preso ali, outro não pode fazer, e essas pessoas não tiveram outra
alternativa, porque pessoas ficaram desempregadas. E aí, o que elas fizeram? Tiveram que arriscar ali no empreendedorismo. E eu conheço pessoas que estão aí se mantendo até hoje. Mas tem outras que, infelizmente, não têm essa coragem, têm o medo dos desafios que é a vida de um empreendedor. Exatamente. Reenquadramento é justamente isso, é a pessoa ver a oportunidade na crise e transformar um momento desafiador em uma oportunidade. Se perguntar o que isso está me ensinando, o que eu posso aprender com isso e que alternativa eu posso buscar para contornar e obter uma solução para essa situação. Na pandemia, por exemplo, fator externo sobre os quais ninguém teve o controle, mas temos o controle sobre nossas emoções, Isso. Temos o controle sobre nossas decisões. Isso. Justamente na pandemia, muitos se tornaram milionários. Pessoas que tinham restaurantes, por exemplo, aqueles que optaram pelo serviço delivery, prosperaram mais do que anteriormente. Foi verdade. É encontrar oportunidade na adversidade. Os Isso grandes exige marinheiros, uma inteligência muito grande, isso, né? Os grandes marinheiros devem a sua reputação às grandes tempestades. Então temos que estar preparados para ser inabaláveis diante de desafios, de obstáculos, de adversidades, superando, encontrando uma oportunidade na adversidade. É isso aí. Agora, Ney, o que acontece emocionalmente? Assim, você que também está bem aí dentro desse conhecimento das emoções, quando uma pessoa ela entra numa crise financeira, o que você acha que começa a acontecer ali na cabeça, emocionalmente também da pessoa? Boa pergunta. Crises financeiras. Nós sabemos que o sistema econômico é cíclico, tem altos e baixos, tem picos e vales. Grandes homens da economia mundial, em algum momento passaram por crise, quebraram e se levantaram novamente. Os que tinham inteligência emocional se levantaram, os que não tinham permaneceram e não conseguiram mais se reerguer. Então você perguntou o que se passa pela cabeça de alguém que enfrenta uma crise financeira. O dinheiro não quebra primeiro, quem quebra primeiro é a mente. Por que algumas pessoas inteligentes tomam decisões financeiras irracionais, completamente irracionais? Sim. Isso acontece pelo seguinte: quando ocorre uma crise financeira, a crise financeira provoca emoções primitivas. O nosso cérebro entra em modo sobrevivência. Exatamente. O nosso cérebro foi programado para sobreviver. Sim. Então, quando ele detecta uma ameaça, ele ativa o sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para lutar ou fugir. É o modo de sobrevivência diante de um perigo ou diante de ansiedade, diante de estresse. Quando isso acontece, os batimentos cardíacos se aceleram, a pupila se dilata, aí o cortisol aumenta, desliga o pensamento lógico e estratégico e ativa o quê? As decisões impulsivas. Isso. E o resultado disso é por isso que muitas pessoas, por exemplo, vendem seu patrimônio no pior momento. Cancelam seus projetos, abandonam suas empresas, entram em desespero. Não porque não fizeram contas, mas porque sentiram medo. A mente entra em estado de sobrevivência. Porque a nossa mente opera em dois sentidos, né? O primeiro sentido é o simpático e o sentido número 2 é o parasimpático. Então, no sentido simpático, o número 1 funciona assim, ele é rápido, ele é emocional, ele é impulsivo. E o sistema 2, ele é lento e ele é de planejar. E na hora da crise, qual deles domina? É o número 1, o sistema simpático, que faz com que a pessoa tome decisões impulsivas, inconsequentes, irracionais. Agora, Ney, você já percebeu que em alguns momentos de dificuldade, é como dizer assim, né? Esses dias eu vi uma frase que diz assim: você está no fundo do poço, você quer sair do fundo do poço, para de cavar.
Achei até interessante quando eu vi essa frase. Então, assim, quer sair do fundo do poço? Pare de cavar, né? Por que que em momentos de dificuldade tantas pessoas tomam decisões que pioram ainda mais? Você já percebeu? Se parasse, como você falou aí, bom, vamos raciocinar aqui, vamos pensar o que que a gente pode fazer, não vou tomar uma decisão impulsiva no desespero, vou racionalizar, mas muitas vezes na hora entra nesse luta e fuga, desse desespero, não pensa, elas pioram ainda mais a situação. Exatamente. Eu costumo dizer que é no fundo do poço que conseguimos olhar para cima e ver as estrelas. Quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde cavar. Então, dali só tem uma alternativa. É sair. Subir. É subir. Então, ali, a pessoa tem que ver novas oportunidades, novas perspectivas, alternativas, como que ele pode agregar mais valor para o mercado, para que ele consiga sair daquela situação. E ter criatividade necessária, ter iniciativa necessária para entrar em ação, identificando, enxergando novas oportunidades de negócios. Porque quando a pessoa está nesse sistema simpático e ela está sob o efeito da adrenalina Sim. e do cortisol, a mente fica cega, ela perde a criatividade, ela perde a visão de oportunidade. Mas no momento que ela para e relaxa e começa a fazer uma introspecção, a mente clareia e ela começa a enxergar alternativas e oportunidades que sob estresse, sob tensão, ela não consegue perceber. Não consegue, exatamente. Agora, sabe o que é interessante? Eu acho que também é uma coisa que a gente precisa ter muita clareza sobre as crenças limitantes. Você acredita que muitas pessoas ela vive se sabotando, né? Ela se sabota a sua própria prosperidade por conta de crenças limitantes. Vamos falar de algumas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Eu estava falando agora há pouco com um amigo o seguinte, uma crença, eu acredito aí que é uma crença limitante que as pessoas falam assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa que me ensinou isso quando eu era pequena, ela vivia quebrada. E com um potencial incrível. Incrível. Mas, infelizmente, tinha essa crença de que o dinheiro era a raiz. O dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro demais vai trazer problema e tal. Agora, quais as crenças limitantes você acha que impedem uma pessoa de prosperar? Olha, as crenças limitantes, elas são instaladas no nosso inconsciente, principalmente na primeira infância, que vai até os 7 anos de idade. Que é justamente aquilo que nós ouvimos dos nossos pais e dos nossos pais substitutos. Figuras de autoridade. Os nossos pais substitutos são os cuidadores. E as figuras de autoridade, como professores, pastores, padres, tudo que eles falam torna-se verdade para o inconsciente. E você capta aquilo como verdade e leva para a sua vida. E isso influencia sobre os seus resultados. E tem aquelas crenças mais profundas, mais arraigadas, que são aquelas crenças baseadas em experiências que você vivenciou. Eu passei por isso, eu vivi isso, então é real, é assim. Então toda crença é uma generalização. Sim. Você ouve uma frase e generaliza para todos os âmbitos da sua vida. Ou você passa por uma experiência de forte impacto emocional e você leva aquela experiência e generaliza para as próximas etapas e experiências da sua vida. Por exemplo, alguém tem um sócio e esse sócio lhe causa um prejuízo, é atraído pelo sócio, e ele generaliza aquilo e diz, nunca mais vou fazer sociedade, porque as pessoas não são confiáveis. Se torna uma crença. Não confio em mais ninguém. Pessoas não são confiáveis. Tornou-se uma crença limitante. E crenças baseadas naquilo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, professores, líderes religiosos sobre dinheiro. São exemplos, por exemplo, dinheiro não dá em árvore.
Precisamos ouvir muito isso. Dinheiro não dá. Rico não entra no reino de Deus. E o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz o amor, do mal. É isso aí. Não é o dinheiro. Isso. O dinheiro é apenas instrumento de troca. Mas tudo aquilo que nós ouvimos repetidamente vai instalando no inconsciente, criando vias neurais, que são vias neurais, são caminhos automáticos. Automatizamos comportamentos e crenças. E essas crenças nos travam, nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. E nós somos como uma Ferrari com freio de mão puxado. Por mais que você queira, não consegue sair do lugar. Então, para que consigamos avançar, é necessário destravar ou reprogramar a mente, desprogramando aquilo que foi colocado lá. Me fala sobre isso, porque você faz esse trabalho de destravamento aí, né? Principalmente. Vamos lá, uma pessoa, como é que uma pessoa ela consegue... Como é que você faria hoje, por exemplo, se eu tenho uma crença limitante que está me impedindo de prosperar? Eu vou te procurar, né? Você é um mentor nessa área. Eu falo, Ney, eu quero descobrir aqui o que é que está me travando e me impedindo de prosperar. Porque eu quero ver se tem alguma crença, alguma coisa, porque tem um potencial incrível, está trabalhando. Eu vejo pessoas que trabalha, que luta, que vai, mas parece que o dinheiro está fugindo da pessoa. Como é que você faz esse trabalho? Crenças limitantes, todos nós temos. A diferença é em que intensidade essas crenças estão arraigadas em nós, ou quais dessas crenças nós carregamos. Então, primeiro, precisa passar pelo processo de identificação. Na imersão inabalável, nós fazemos alguns exercícios e atividades onde a pessoa tem a identificação, uma vez que ela identifica qual é a sua crença limitante, aí tem algumas atividades que, através da neuroplasticidade, ou plasticidade neural, se consegue criar novos caminhos neurais de crenças possibilitadoras. Porque crenças são o quê? São conexões neurais, caminhos neurais. Como é que se cria uma nova crença? A crença é um caminho neural, uma verdade que se repetiu e ela se instalou ali e se consolidou. Então, a crença são dois neurônios conectados. Como eu crio uma nova crença? Eu desconecto esse neurônio desse e crio uma nova sinapse. Conecto com outro neurônio. Crio um novo caminho neural, uma nova crença. Existem várias formas de reprogramar a mente. Reprogramar nada mais é que criar novos caminhos neurais. Novos caminhos. Novas sinapses. Uma das formas é através de forte impacto emocional. A crença se instala através de forte impacto emocional ou através de repetição. Quando você faz esse exercício de forte impacto emocional, você gera essas novas sinapses com uma velocidade maior, instantaneamente, e de forma permanente. A outra maneira é através da repetição. Você ouviu por tanto tempo até que se tornou uma crença. Para você reprogramar, você precisa ouvir. Fazer o contrário. A repetição. Ouvir, você repetir para você mesmo várias vezes o oposto daquela crença até que isso se consolide. Mas isso é verdade. Leva muito tempo. Isso é verdade. Por exemplo, você tem uma crença assim, eu não consigo fazer isso. Se você repetir para você mesmo, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, e você repete com emoção, você está reforçando, ou seja, você está criando uma nova trilha neural que vai sobrepor a anterior. Mas existem meios de fazer isso com mais velocidade, que é através do forte impacto emocional. Por exemplo, como se instala uma crença rápido? Demora? Não, leva segundos. Por exemplo, uma crença que foi instalada em uma mulher que foi viajar, deixou o esposo em casa. E o voo foi cancelado. Então, ela retornou dessa viagem de negócio. E quando chegou em casa, ela entrou no apartamento, se direcionou até a porta do quarto e ouviu um ruído estranho. Ela abriu a porta, se deparou com seu marido na cama com a sua melhor amiga. Meu Deus. Teve forte impacto emocional? Bastante. Muito. Qual foi a crença que se instalou aí nessa hora? Nenhum homem
Não posso sair. Homem não presta. É, Não se pode confiar em amigas. não, isso. Instalou essa crença. Diante dessa crença, nunca mais ela conseguiu ter amizade com nenhuma mulher. Ela não conseguiu mais ter amigas. Não E confiar ela mais. também não conseguiu mais se relacionar com ninguém. Por mais que ela tentasse, por mais que ela quisesse. Porque racionalmente ela tinha um desejo de se relacionar novamente. Mas no inconsciente estava aquele bloqueio. A crença de que homem Não presta. não presta. Uma das Ai, formas pior. de você reprogramar uma crença é com o contra-exemplo. Sim. Você dá um contra-exemplo. Por exemplo, se você disser para mim que homem não presta, fala para mim. Homem não presta. Homem não presta? Nenhum homem. Nenhum. Jesus Cristo era homem, ele não presta? Você começa a buscar exemplos de pessoas, né? Que... Gera um site. E aquela crença se instalou, como você disse, ali no forte impacto. Pá, ela teve um trauma, vamos se dizer assim, né? Aquele forte impacto ali, nasceu uma crença. E agora? Quanto tempo, por exemplo, a pessoa, você falou, ela pode levar segundos ali para instalar uma crença limitante que vai travar aquela pessoa. Você acha que demoraria muito para que ela quebrasse essa crença e quebrasse ali aquela crença que foi gerada no impacto emocional? Seria mais trabalhoso ou não? Quanto tempo levou para instalar a crença? Rápido. Um segundo. Foi, muito rápido. Naquele susto, aquela cena, aquele impacto foi tão forte que instalou a crença em um segundo. Sob forte impacto emocional, a crença também é desprogramada em segundos. Mas e aí, como é que... Porque assim, no caso dela, ela teve que pegar uma situação que ela não esperava. Pá. Agora, como você criaria essa... Porque você vai ter que gerar uma emoção ali. E agora, e uma coisa foi o que aconteceu de um evento que ela não esperava. Outra coisa é que nós vamos criar agora. Eu conheço um amigo, e você Sim. vai falar sobre isso. Ele é consultor da ISO. Ele cria também, ele trabalha com consultorias empresariais. Ele também atua nessa área. Ele fala assim que em algumas áreas ele tem que criar situações para criar esse tipo de emoção, para criar uma emoção, porque às vezes a pessoa está tão fria ali no decorrer da vida, do que aconteceu, precisa ser criada aquela emoção, e eles criam um cenário. Teve situações mesmo que, com médicos, eles fazem trabalhos, por exemplo, eu não sei se vai ser a mesma abordagem sua, você vai me dizer, mas eles falam assim que chega um ponto que, para não deixar que os médicos, principalmente que trabalham muito em UTIs, ficam frios porque estão lidando com a morte quase que diariamente. Então ele fazia um trabalho ali, né, com esses médicos de alto impacto para poder trazer emoção de volta ali para eles, para poder quebrar aquela frieza. Então criava-se cenários. Ele tinha que criar cenários mesmo para gerar uma forte emoção, trazer de volta as emoções. A sensibilidade emocional, Exato. né? E como você faria nesse caso? Porque no caso da mulher que você citou, ela pegou uma situação. Agora a gente precisa quebrar aquela crença. Existem vários caminhos para isso, e uma das ferramentas da programação neurolinguística é o reenquadramento. É você encarar um episódio de uma perspectiva diferente. Isso é chamado de ressignificação. É você dar um novo significado para o episódio. Entendi. E existem algumas ferramentas também que podem ser implementadas, como a terapia da linha do tempo. Quando você instala um recurso através de um processo que chamamos de âncora, você ancora um recurso, você leva esse recurso consigo e você olha a situação, a cena, de uma nova perspectiva, você dá um novo significado para aquele acontecimento. Porque a PNL passa do pressuposto de que
O importante não é a experiência em si, mas é a estrutura da experiência. Quando você muda a estrutura da experiência, você muda o significado da experiência. Quando você muda o significado, você muda o sentimento que você tem em relação àquele episódio. É isso aí. Agora, Ney, vamos entrar. Eu acho que a gente falou muito bem aqui nesse bloco sobre crenças limitantes. Agora vamos falar um pouco sobre a alta performance. Você criou um método inabalável, né? Como foi isso? Conta um pouco sobre esse método que você criou. O método inabalável usa algumas ferramentas da programação neurolinguística, da física quântica, do coaching. Então foram selecionadas algumas dessas ferramentas e são implementadas atividades vivenciais de forte impacto emocional, que visa identificação. Depois da identificação, a pessoa passa pelo processo de transformação através dessas atividades. O inabalável não é um treinamento onde você vai obter só conhecimento, porque conhecimento teórico não transforma. O que transforma é o condicionamento mental, é a reprogramação. Por isso que é um treinamento vivencial, onde a pessoa passa por experiências que geram novas conexões neurais. Sim. Pelo princípio da neuroplasticidade, a pessoa consegue desenvolver virtudes que são essenciais para que ela tenha um autocontrole emocional, para que ela supere traumas e bloqueios do passado, para que ela cure a criança ferida e assim se liberte para uma vida de mais possibilidades e felicidade. Sim, demais. De prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só do dinheiro, né? Prosperidade, ela não tem só a ver com o dinheiro, mas uma pessoa próspera, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela tem essa inteligência emocional, um bom gerenciamento das suas emoções, é uma pessoa próspera. Porque se ela tem um bom gerenciamento das suas emoções, então cada dificuldade que vier, ela vai saber lidar, porque ela tem uma inteligência emocional para lidar com cada situação que vem, e até mesmo nas boas situações, porque uma pessoa que tem uma inteligência emocional, ela entende que os momentos bons em altas também vai passar, porque tudo passa, né? Se a gente está em altas e baixas, vai ter momentos de fartura, mas vai ter momentos de baixa também, né? Exatamente. Então, o que eu faço quando eu estou na fartura? Eu estou bem, estou lá em cima. Essa pessoa que tem esse bom gerenciamento, ela vai saber ali o que fazer. Eu já tá sobrando aqui, eu sei que vai passar esse momento de sobra, tô aqui, ó, não vou ficar no impulso, como você falou, vou sair gastando. Não, eu tenho que pensar que vai chegar o período da baixa, né? Que nem a formiguinha. A formiga, ela trabalha o verão inteiro para no inverno, que ela sabe que vai passar o verão e vai chegar o inverno, né? Então ela tem esse entendimento. Então uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional, uma saúde ali, uma saúde que eu falo assim, uma boa saúde emocional, ela sabe que está na alta, está sobrando, eu vou guardar porque vai vir a baixa. Então, se vai vir a baixa, eu já me preparei para essa baixa. Ela tem essa clareza mental, né? Ela tem a clareza necessária para fazer o planejamento. Isso. E a pessoa que tem inteligência emocional também é aquela pessoa que não vai vincular a sua felicidade à aquisição de bens materiais, como muitas pessoas fazem. Porque muitas vezes a gente se engana dizendo assim, quando essa crise passar eu vou ficar tranquilo, mas é o contrário. Quando eu tiver inteligência emocional, eu vou conseguir tomar decisões assertivas e me planejar financeiramente. E muitas pessoas falam, eu vou conseguir ser feliz quando eu conseguir aquele emprego, quando eu tiver uma casa maior, um carro novo, ou seja, associa a felicidade às posses materiais. Mas eu pergunto agora para você,
Quando é que você, de fato, produz felicidade no seu corpo? Quando é que seu corpo gera dopamina, ocitocina, serotonina, endorfinas? Eu acredito que a gente produz isso, é aquilo que você falou. Ele vem do pensamento e a partir do pensamento do meu mover. Por exemplo, se eu crio um pensamento positivo, eu movo em prol daquilo. Eu tenho um pensamento, eu estou me movendo. Por exemplo, uma das coisas que gera quando você... eu penso que nasce do pensamento. Do pensamento. Sempre eu penso que nasce daí. E a partir daí você tem ações. E existe um pensamento que leva a uma ação que produz mais endorfina. O que mais faz com que o nosso corpo produza endorfinas é fazer o bem, é ajudar os outros. É por isso que a Bíblia fala que há mais felicidade em dar do que há em receber. Isso é verdade. E o interessante é que não existe limite para o retorno interno que nós temos quando praticamos o bem. É exponencial. Não existe um teto para isso. Para você ter uma ideia, quando você, por exemplo, come um doce, você sente prazer? Sim. Nesse momento existe a produção de endorfina. Mas essa geração de endorfina tem um limite. Não adianta você comer mais doce. Não adianta você comer 1 quilo de doce. Só que em relação a fazer o bem, é o contrário. Não existe um teto para o sentimento de prazer gerado pelo bem que você pratica, pelo que você faz em prol de outras pessoas. E como você falou da questão da simplicidade, tudo está no nosso alcance para conseguir isso. Às vezes é uma atividade física, eu vou gerar isso também. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou trazer bem-estar para mim. Eu vou ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. Ou eu parei para ouvir um mendigo. E nisso que você para ouvir, que nem aconteceu já comigo, tá ali na balsa, um mendigo contar a história dele, eu parar para ouvir a história, depois ele pediu uma ajuda dele, mas ele agradeceu, ele falou assim para mim, olha, eu tô te agradecendo, não é pelo dinheiro que você me deu, mas pelo tempo que você me deu para poder ouvir o que eu queria te falar. Olha aí. Então, eu me senti bem ali naquele momento, não por ter dado o dinheiro, mas por ele ter saído feliz, porque ele foi ouvido. Bom, agora vamos sair um pouco do tema crenças limitantes e vamos falar um pouco sobre alta performance. Ney, você criou aí um método inabalável. Fala um pouquinho desse método. O método inabalável visa justamente ajudar as pessoas a alcançarem alta performance na vida profissional e também na vida pessoal. É importante a pessoa ser próspera em todos os âmbitos da vida. Então a pessoa vai aprender de forma vivencial a ter equilíbrio, desenvolver prosperidade na vida espiritual, familiar, intelectual, social, financeiro. Em todos os âmbitos da vida é importante a pessoa se desenvolver e prosperar. Então a vida precisa ter base nesses 5 pilares para que haja de fato um equilíbrio. Porque se um desses estiver capenga, todos os demais são afetados. E como é que se desenvolve isso? É através de exercícios vivenciais. Porque não só conhecimento gera transformação, mas sim a reprogramação, condicionamento mental, que se dá através de experiências de forte impacto emocional, num ambiente controlado, seguro, onde nós conduzimos as pessoas, os treinandos, através dessas atividades. São atividades onde nós utilizamos ferramentas da programação neurolinguística, PNL, principalmente, do coach, da inteligência emocional, da física quântica. E nesse processo a pessoa identifica quais são as suas travas que estão impedindo de avançar, de realizar mais, de fazer mais. E depois da identificação vem em seguida o processo de transformação. Primeiro a gente faz a contextualização para a pessoa entender o que vai acontecer. E em seguida a gente passa para as atividades vivenciais. Tem algumas dinâmicas, dentre elas o famoso Fire Walker, que foi trazido pelo
Tony Robbins, e foi popularizado nos Estados Unidos. No firewalk, a pessoa literalmente caminha sobre o fogo, sobre brasas incandescentes. É mesmo. Exatamente. Não é sobre andar no fogo. Na verdade, o firewalk, andar nas brasas, é uma metáfora, onde a pessoa, após passar por isso, ela dá um significado de que, se conseguiu superar aquele obstáculo, aquele desafio, nenhum obstáculo a impede mais de avançar. Eu fui capaz de andar no fogo, eu sou capaz de qualquer coisa. Então isso tira o medo que normalmente trava as pessoas, impedindo de avançar mais, de realizar mais, de empreender. Sim. Então é uma metáfora, ao mesmo tempo uma atividade que ajuda a pessoa a superar o medo, que é a maior entrave que impede as pessoas de atingir o seu verdadeiro potencial. Eu queria fazer 2 perguntas em uma. O que significa ser uma pessoa inabalável? Eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. Sim. Você se considera uma pessoa inabalável? Olha, uma pessoa inabalável trata-se de um estado emocional que a gente procura cultivar. Estar inabalável. Eu não diria que eu sou inabalável, porque ser se torna algo de identidade. Estar inabalável é algo que você constrói. Sim. Mas nós temos momentos de altos e baixos. Sim. Na realidade, ser inabalável não quer dizer não sentir, ser frio, ou fingir que está tudo bem. Não quer dizer que nós vamos deixar de ser realistas. Ser inabalável significa a pessoa conseguir manter a calma, a serenidade, mesmo diante dos obstáculos, das adversidades que sobrevêm a todos nós. É você conseguir manter a calma na tempestade. É você parar, respirar e tomar decisões conscientes e não agir no impulso. E das emoções. Das emoções. Porque a impulsividade faz com que a pessoa haja de modo inconsequente, que traz resultados prejudiciais para a sua vida. Prejudica não só a sua vida, mas como também a vida de outras pessoas. Então é importante conseguir alcançar esse estado interno de manter a calma na tempestade, de ficar tranquilo, de não se abalar diante dos desafios da vida, que são cada vez mais presentes e maiores. Isso significa ser inabalável. Eu estava falando essa semana, né? Eu falo assim, as emoções elas estão aí para serem sentidas, porque nós somos seres emocionais, né? Ora nós estamos felizes, ora a gente tá com raiva, triste, com medo, angustiado. Então, se eu tenho essa consciência e essa clareza que as emoções elas fazem parte de mim, do meu ser, da minha existência, e naquele momento eu tô com medo. Peraí, eu tô com medo. Vou validar o meu medo naquele momento, não deixar ele me travar, nem me paralisar, extrapolar, mas eu tenho que validar aquela emoção que eu estou ali naquele momento. Então eu penso que, você falou muito bem, e ser inabalável não quer dizer que eu não vou sentir emoção, que eu não vou ter problema, mas que eu vou saber gerenciar essa emoção. Então, se eu estou ali com medo, peraí, esse medo é razoável? Eu gosto muito de usar o texto bíblico também, porque você já percebeu que Deus ele sempre confronta. Então ele sempre pergunta, mesmo ele já sabendo, porque ele conhece o ser humano, né? Uma vez ele chegou para Jonas e perguntou, Jonas, é razoável essa sua ira? E a gente pode fazer essas perguntas, espera aí, é razoável esse meu medo? Eu tenho razão? Esse medo, até onde esse medo é saudável? Porque o medo, por exemplo, ele é um mecanismo de defesa, até certo ponto. Chega uma hora que ele já vira um mecanismo de paralisia, ele me para. Então eu vou ali e penso, bom, tô com medo, vou analisar esse meu medo aqui, deixa eu ver até onde é razoável, ou então eu tô com raiva. E desde quando eu começo a validar essas emoções, eu acredito que você se torna uma pessoa inabalável a partir do momento que você tem essa clareza, né? Você tem essa identificação, você consegue entender, identificar o que você está passando, você sente, como você falou, não estou negando, não estou fingindo, não vou fingir, não, peraí, eu vou analisar, mas não vou correr, né? Eu acho que é a partir daí.
Eu vou falar por mim também, eu me considero uma pessoa inabalável em vista de tantas coisas que eu já passei na vida. Eu me lembro que uma vez, eu com 15 anos de idade, né? Minha mãe vai ver isso aqui, viu, mãezinha? Ó, tá resolvido. Eu com 15 anos de idade estava brigando com o primeiro namorado, no calor. Aí eu cheguei no cais, eu vou me jogar, mas era só uma cena. Eu vou me jogar. Mas uma coisa que marcou aquela cena foi um empresário de São Paulo. Esse empresário chegou, ei, minha filha, vem cá. Eu perdi tudo, sou de São Paulo, tinha uma empresa, perdi tudo, estou começando minha vida do zero, não estou querendo me jogar de lugar nenhum. Você, uma menina de 15 anos de idade, está com um futuro grande pela frente, você está querendo se jogar? Então, foi um grande aprendizado ali, foi uma grande lição que aquele senhor ele ensinou, que apesar dos problemas, dos desafios da vida, não acabou ali, né? Infelizmente, a gente vê aqui que nós estamos falando, né, de alta performance, e o que a gente vê muitas vezes, pessoas com alto potencial, mas que no momento de crise elas desistem, elas retraem, elas entram em depressão muitas vezes. Quando você falou, eu posso agora transformar, fazer desse limão uma limonada, né? Agora, Ney, como é que eu consigo manter essa clareza? Vamos falar para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Tá, vocês estão falando aí, é tudo bonito. Eu estou vivendo agora um problema real. Então, nós vamos falar agora para quem está nos assistindo hoje e que está passando por um problema real e ele quer saber, ou ela quer saber o seguinte: tá, eu estou desesperado, mas como agora eu vou achar essa clareza? Como eu vou conseguir encontrar esse porto seguro da minha mente para mim poder ter um ponto de partida para fazer uma virada de chave dessa minha vida, desse meu momento, vamos dizer assim? A pessoa sob situação de forte pressão, estresse, ela fica realmente num estado onde não consegue ver uma saída. Nesse momento, o primeiro passo é a pessoa relaxar. Eu costumo recomendar a pessoa fazer uma respiração quadrada para entrar em estado de relaxamento, e uma vez que a pessoa está nesse estado de relaxamento, ele consegue ter clareza para tomar decisões, identificar oportunidades e ver uma saída. Porque quando a pessoa está no modo de sobrevivência, ele não vê saída. Ele fica travado. Então, a respiração quadrada consiste em você inspirar, contando até 4, segura, conta até 4, expira, contando até 4, segura, conta até 4 e continua o ciclo. Nossa, continuamente. Nossa, muito bom. Isso aí dá uma relaxada. Eu já senti aqui, quando você estava falando, eu fiz. Faça aí, hein? Você que está nos assistindo hoje, se você estiver passando por algum problema nesse momento que você estiver nos assistindo, vamos seguir esse método aqui, ó. Você, como é que é? Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Vai fazendo, me guia aí, Ney. Respiro, expiro. Inspira contando até 4. Segura, conte até 4. Expira, contando até 4. Segura, conte até 4. E depois reinicia. Inicia novamente o ciclo, continuamente. Pronto. Tá com raiva, tá naquele momento de raiva, né? Eu recebi uma notícia. Vamos lá, porque se você sair e receber uma notícia ruim, se você teve, né, como você contou lá atrás sobre crenças, você teve uma emoção de forte impacto, né? Peraí, que isso não adianta. Se você, eu vou parar para fazer uma respiração quadrada, faça, sabe por quê? Porque se você fazer essa respiração quadrada ali, quantos minutos nós vamos levar aí nessa respiração? Mais ou menos, são 4 segundos vezes 4. Faz os cálculos.
Então vamos Esse colocar segundo aí, vamos 15. colocar uns 5 minutos, não vai dar isso Exatamente. tudo. E você repete isso umas 4 vezes, a Pronto. 5 é o suficiente. Pronto. Aí você pensa assim, vou parar por uns 5 minutos, vou fazer uma respiração quadrada e depois a gente conversa. Depois eu reajo, depois eu penso. Porque não dá para você sair por aí no calor da emoção, pá, vai se arrepender, não vai? Vai se arrepender. De fato. E quando você faz isso, você dá um reset no seu cérebro, oxigena, e você está pronto para tomar vendo? decisões mais conscientes, Olha, não conduzido pelo impulso, pelo calor da emoção. tá vendo? Então, assim, faz parte da alta performance você ter essa clareza e você ter esse controle, né? Porque se eu sei como eu funciono, eu faço uma respiração quadrada, como você falou, eu dou ali uns 5 minutos, vamos colocar aqui, tá? Eu não fiz os cálculos aqui ainda, mas estamos falando aí de 5 minutos para você raciocinar e você ver o que você vai fazer. Vai pensar como é que vai achar a solução, né? Agora, Ney, existem alguns hábitos assim que a gente pode fazer para uma mente emocionalmente saudável? Será que tem alguma coisa de hormônios? Tem hábitos? Que hábitos? Emoções nada mais são do que químicas. São elementos químicos. São neurotransmissores. Então, a combinação de neurotransmissores é que produz as nossas emoções. Uhum. E muitas pessoas associam a felicidade à aquisição de bens materiais. E por que isso deixa as pessoas frustradas? Porque elas vão atrás de um horizonte que nunca chega. Entendi. Agora, de fato, pergunto para você, como é que você consegue produzir felicidade no seu corpo? Como é que seu corpo produz endorfina? E também dopamina, serotonina, ocitocina? Como faz para o corpo produzir isso? Eu particularmente gosto, eu utilizo o recurso da atividade física. Eu gosto muito de conversar também. Esses dias eu cheguei no meu trabalho, eu estava bem estressado assim. Aí eu cheguei, tinha uma colega, a gente começou a conversar sobre esses assuntos. Aí eu estava ensinando algumas técnicas de repente eu vi que eu estava me sentindo bem. E a gente estava conversando sobre um assunto e eu parei para ensinar naquele momento algo para minha colega. E eu percebi que ao parar para ensinar ela o que eu estava fazendo, aquilo foi assim como um remédio naquele momento, né? Então eu gosto muito também de ajudar, de ouvir. Uma coisa que eu faço muito, eu gosto de bater papo com mendigo. Tem mendigos que sabem meu nome na rua, eu sei o nome deles. Gosto de conhecer a história das pessoas. E toda vez que eu sento com um mendigo para conversar com ele, ajudo também, eu fico fascinada. Eu conheço, eu já falei, pensei até em escrever um livro. É cada história que eu descobri conversando com esses mendigos e como que eu saí bem dali, né? E depois em outro tempo nós vamos falar sobre isso, mas respondendo a sua pergunta, esse também é uma coisa que me deixa muito feliz ali. É quando eu paro para ouvir alguém, uma pessoa que precisa naquele momento ser ouvida, seja quem for essa pessoa. Então quando eu paro para ouvir, que eu deixo o meu problema de lado, eu sinto melhor. De fato, fazer atividade física libera endorfinas, que gera prazer. E o que você faz em relação aos mendigos também é uma ação que libera muita endorfina, porque o que mais faz com que o nosso corpo produza endorfina é fazer o bem, é ajudar outras pessoas. E o interessante é que não existe nenhum limite para o retorno interno que isso traz. Por exemplo, você deve gostar de doce. Gosto. Quando você come doce, você sente prazer. Sim. Existe uma liberação de endorfina. Chocolate, né, por chocolate. exemplo. Mas existe um limite para isso. Comer mais chocolate, comer mais doce não faz aumentar o prazer. Não adianta você comer 1 quilo de doce. Mas comparando isso com fazer o bem, quando você faz o bem, quanto mais você faz, mais você sente. Não existe um teto para isso. O crescimento não é linear, é exponencial. A felicidade que você sente
resultante de fazer o bem. E é algo que já está programado no nosso DNA. É como um condicionamento pavloviano. Quanto mais você faz o bem, mais endorfina você ganha. Olha Quanto aí. menos você faz, menos endorfina você ganha. E muitas vezes fazer o bem nem sempre é sobre dinheiro, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro. Tá, mas, poxa, você ouvir um amigo é fazer o bem. É fazer o bem. É. Muitas vezes são pequenas coisas, pequenas ações, faz com que você sinta felicidade, sinta prazer e geração de endorfinas, serotonina, dopamina, ocitocina ocorre naturalmente. Não precisa ser grandes ações. Agora, existe uma ação que você faz que gera uma quantidade ainda maior e exponencial. Qual é o maior bem que você pode fazer em prol de outras pessoas? Não se trata da quantidade, mas se trata assim, do impacto que você gera na vida das pessoas. Porque quanto mais impacto você gera, mais Isso feliz volta. você se sente. Então, o maior bem que você pode fazer pelas pessoas é você ajudá-las a despertar o seu potencial, é você motivar, entusiasmar as pessoas, você levar o conhecimento que vai transformar a vida delas, contribuindo para que elas tenham uma vida melhor. É por isso que grandes líderes deixaram sua marca na história e sentiram doses elevadas de felicidade. Por quê? Por causa da quantidade, do volume de pessoas que elas impactaram. E isso foi o que me motivou a me envolver ainda mais na atividade relacionada com o desenvolvimento humano. Eu já faço um trabalho voluntário de cunho religioso, ajudando as pessoas, participo de uma obra de educação mundial voluntária. Então eu só agreguei mais a atividade com o desenvolvimento humano, com o uso da programação neurolinguística, inteligência emocional, para potencializar as pessoas. E daí quem olha para você assim, vê isso, sabe? Essa paz, essa tranquilidade. Bom, todas as vezes que eu te encontrei, que eu te vi, você sempre esteve assim. Você sempre é assim, zen, com esse sorriso calmo, tranquilo. Porque sempre que eu te encontrei, eu vejo você assim, com essa mesma postura. Uma postura de quem está em paz. Uma postura de quem está bem. É isso que eu vejo quando eu te vejo. Na realidade, eu nunca fui uma pessoa nervosa, com impulsos violentos, com agressividade. Eu sempre fui muito pacífico. No entanto, nem sempre eu fui calmo como sou hoje. Embora não fosse agressivo, eu era uma pessoa muito estressada, principalmente diante das demandas do mercado, diante de frustrações. Eu ficava muito estressado, mas eu segurava, eu não externava isso. E eu aprendi que muitas vezes quem não explode, implode. Isso estava me prejudicando, porque não era de externar emoções, eu prendia, eu segurava, e isso é prejudicial para a saúde. Então, eu encontrei outras maneiras de dissipar sem expressar a agressividade. Os treinamentos de inteligência emocional, a PNL, me ajudou a potencializar algo que eu já cultivava então, dentro de mim. Então, isso te fez um bem grande. Fez um bem. Eu potencializei algo que eu já estava cultivando. Não é que seja algo da minha natureza, mas devido à minha inclinação religiosa, a formação que eu tive, procurando aplicar princípios bíblicos, trabalhando em mim para desenvolver as virtudes que nos tornam pessoas melhores. Então, isso me ajudou muito. Agora, o conhecimento da programação neurolinguística e da neurociência me ajudou a potencializar isso ainda mais. E a partir disso, eu comecei a trabalhar mais em mim esse autoconhecimento e autocontrole, buscando assim, uma melhoria contínua. Isso refletiu nos meus relacionamentos, principalmente dentro de casa, na família. Mas já houve um momento que eu expressei assim, uma agressividade e procurei extravasar decepções, momentos de estresse, de modo físico mesmo. Para você ter uma ideia, antes de ter, mesmo eu tendo a reputação de ser uma pessoa calma, eu já quebrei 2 mesas em casa no passado. É 2 mesmo? mesas de Não vidro, parece tá? não. Não parece, sinceramente. Sim. Então nem sempre foi assim, mas eu cultivei e busquei aplicar as ferramentas de
autocontrole, as ferramentas da PNL, para ter o gerenciamento das emoções e manter a calma, mesmo quando vêm as preocupações ou as frustrações, que normalmente gera reações de frustração e agressividade. E eu acho que o potencial e o sucesso do que você faz, do que você oferece para os outros, começa por aí. Porque eu sempre falo assim, que os bons líderes são aqueles que vencem a si mesmo todos os dias. Se você conseguiu aplicar isso para a sua vida, e você aplica isso, e você vive os benefícios disso, você tem um potencial incrível para poder libertar outras pessoas, destravar outras pessoas. Por quê? Porque você venceu a si mesmo. Exatamente. E eu procuro, por exemplo, levar isso muito para as empresas, porque o maior patrimônio de uma empresa é o estado emocional do seu líder. Isso. Porque quando o líder entra em pânico, toda a equipe entra em pânico. Quando o líder reclama, toda a equipe reclama. Mas quando o líder passa segurança, transmite segurança e tranquilidade, o cérebro coletivo desacelera e toda a equipe começa a pensar melhor e encontrar melhores soluções para os desafios. É impressionante isso que você está falando, porque eu vivi muito isso na prática e vivo hoje, inclusive com a minha equipe. Então, quando eu tenho que ter todo o cuidado do mundo, porque se eu chegar e eu mostrar na minha face, eu chego dentro da empresa e eu tô com uma face sobrecarregada, eu já percebi muitas vezes que os meus liderados que estão ali, eles ficam tensos. Então, e já aconteceu de eu ter que explicar, oi pessoal, olha, não estou muito bem agora, aconteceu uma situação aí, tá? Mas daqui a pouquinho eu estou de volta, de dar essa satisfação para a minha equipe, para poder eu não atrapalhar a produção delas, porque isso que você falou, ele é espetacular. O líder, ele é o cartão ali da sua equipe. Contagia a equipe toda. Todinha. É incrível isso. Agora, Ney, o que diferencia pessoas que prosperam, mesmo durante crises, por exemplo? O que diferencia para a gente sair agora desse tema de alta performance para a gente entrar num tema muito importante que vai ser o nosso próximo? O que diferencia não é o nível de inteligência, não é a capacidade técnica, é justamente a capacidade emocional de interpretar o problema e conseguir dar um novo significado para a situação. Porque a realidade é a mesma para todos. Boa. Mas a maneira como você interpreta a realidade é que faz a diferença. É o significado que você dá para o que acontece, não é o que acontece. Isso se chama reenquadramento. Sim. Por exemplo, você mencionou sobre o estado emocional em que você, em determinado contexto, estava diante da sua equipe na imobiliária e que contagiou e você teve que justificar porque você se encontrava daquela maneira, correto? Isso me faz lembrar um caso de uma pessoa que procurou terapia, que estava extremamente preocupado, temeroso, porque ele achava que ia ser demitido. A minha chefe vai me demitir, a minha chefe vai me demitir. Mas o que aconteceu? Por que a sua chefe vai me demitir? É porque a chefe não fala mais comigo, não sorri mais, evita conversar comigo, fica atrás do jornal, está indiferente, está fria comigo. Mas espera aí, como é que o fato dela estar indiferente, fria, significa que ela vai te demitir? 2 dias depois, ele descobriu que ela tinha passado por um procedimento cirúrgico nos dentes. Olha só. Estava sem alguns dentes temporariamente. Meu e por isso Deus. ela ficava atrás do jornal, ficava se escondendo e ficava com vergonha, constrangida, sem querer falar com as pessoas. Oh, meu Deus. Qual foi o significado que ele deu para isso? Ela não quer falar comigo, é porque vai me demitir. Está preparando minha demissão. E ele começou a enxergar os piores cenários possíveis. Ele começou a ver os filhos tendo que sair da escola particular, de faltar criou já comida todo o em enredo casa. da derrota. Criou o pior cenário, pior imagem diante daquele significado que ele deu para o que estava acontecendo. Então, isso que ele fez, na PNL é chamado de
enquadramento, é a moldura que ele Sim. deu para aquela cena. Reenquadrar significa colocar uma nova moldura, que vai dar um novo sentido, um novo significado. Quando você troca a moldura, isso muda como você sente em relação àquela cena, àquela imagem que você criou na sua mente. Quando você muda o significado, muda o sentimento. Quando você muda o sentimento, muda o comportamento. Mudando o comportamento, muda, consequentemente, o seu resultado. Exatamente, fantástico, fantástico isso que você falou. Agora, isso aí também, uma vez eu fiz uma terapia com uma amiga psicóloga maravilhosa, Mila, um beijo. E ela me ensinou isso. Evento é aquilo que você não controla, acontece. Eu não consigo controlar os eventos externos, mas tenho pensamento, sentimento e comportamento. Então, ela me fez, eu fiquei chateada por um tempo, que eu acho que durante uns 2 meses eu fazia esse exercício. No início eu não estava entendendo, eu só comecei a entender depois de muita repetição. Ela me fez repetir por muito tempo esse exercício. Pensamento, sentimento e comportamento. Então é o que você acabou de falar. Ela me ensinou que os eventos eu não controlo, mas a partir do momento que o meu pensamento, ele me ajuda, ele vai gerar o meu sentimento e o meu sentimento gera um comportamento. Foi o que você contou dessa história aí. Então, olha só o evento. A chefe tinha tirado os dentes e ficou constrangida, né? E ficou escondida atrás do jornal, evento. Pensamento, nossa, minha chefe não sorriu para mim hoje, vai me demitir. Aí, sentimento, medo, comportamento, começou a pensar, meu Deus, meus filhos na escola vai perder, e as dívidas, e o cartão, por quê? Eu pensei, a minha chefe não está sorrindo porque tirou os dentes, ela não sabia, ela começou a pensar que ia ser demitida, começou a ter sentimentos de medo, ansiedade, taquicardia, talvez, pode acontecer também, e começou cada vez mais a trazer pensamentos que só piorava aquele sentimento, né? Exatamente. Fantástico. Isso foi por causa do significado que ele deu para o comportamento da sua chefe. Pois é. E no dia a dia também nós nos deparamos com situações assim, principalmente, por exemplo, em momentos de crise financeira, nós podemos ficar apavorados ou nos perguntar o que isso pode me ensinar? O que eu posso aprender com essas circunstâncias? Que mudanças eu posso fazer? Como posso agregar mais para o mercado? Interessante. Que novas oportunidades podem surgir diante disso? Isso. É uma nova maneira ou um novo enquadramento, uma forma de dar uma nova perspectiva para a situação em que nos encontramos. Oh, fantástico. Bom, então vamos entrar num tema agora sobre empresários e líderes. E você até já falou aí, né, sobre essa questão da liderança. Ney, você acha que um empresário emocionalmente desequilibrado, ele pode quebrar sua empresa? Ele pode quebrar a sua empresa, sem dúvida, porque o empresário emocionalmente desequilibrado pode tomar decisões impulsivas e desastrosas em sentido financeiro, das quais ele pode se arrepender, porque ele pode tomar decisões no calor das emoções. Muitas vezes a pessoa, por não ter autocontrole emocional, ele entra em pânico diante de uma crise e diante disso tomar decisões como, por exemplo, desfazer de um patrimônio vendendo no pior momento, ele pode abandonar seus projetos, a empresa, ele simplesmente entra em desespero e esse desespero contamina toda a sua equipe, entra no modo sobrevivência, na mente coletiva, contamina todo mundo e isso vai gerar a derrocada da empresa. O líder também emocionalmente desequilibrado, ele não tem habilidades interpessoais, não sabe lidar com seus colaboradores e muitas vezes ele trata de forma rude, ele humilha, ele não trata de uma maneira digna, não trata com dignidade, ou seja, a pessoa que não tem a inteligência emocional desenvolvida tem uma grave deficiência. Ela não exerce uma liderança humanizada.
Nossa, fantástico isso. Fantástico isso aí que você falou agora. Agora, qual é o maior erro que líderes cometem quando eles estão sob pressão? Geralmente, o que você acha que é mais comum esses líderes cometerem quando estão sob pressão? Pode ser, às vezes, demitir rapidamente, sem raciocinar. A gente tem visto muito, não sei se você tem acompanhado aí nas redes sociais, porque hoje eu sempre falo assim, ó, a rede social hoje ela é muito boa, mas ela também está sendo meio que uma arma perigosa, né? E eu vi uma situação que repercutiu bastante na rede social, uma empresa muito conhecida, né? Não vou falar o nome aqui para repercutiu. E aí essa menina, ela estava atendendo um cliente, uma outra pessoa chegou na loja e fez uma pergunta para ela. Ela tinha chegado naquele setor recentemente. Ela foi perguntar para outra. Eu sei que a cliente ali não se sentiu bem atendida. E aí começou a fazer um escândalo dentro dessa loja, filmar tudo. O líder, naquele momento, foi lá e demitiu a menina. E aí foi para a rede social. A menina foi lá da rede social se explicar e juntou aquela comoção, aquela repercussão, todo mundo acusando o líder, né? Porque a menina disse para se defender, mas o meu gerente, ele não me perguntou, ele não me ouviu. Quando eu cheguei na empresa, eu já fui demitido. Então, que outras situações você acha também como essa, que líderes, eles tomam decisões, ele pode, quando cometem erros, quando estão sob pressão? Sob pressão, normalmente a pessoa acaba agindo na impulsividade e acaba tomando decisões precipitadas e inconsequentes, das quais ele pode se arrepender lá na frente e pode ser tarde demais. Ele pode ofender um cliente, ele pode perder uma negociação, ele pode humilhar um colaborador, ferir, magoar e perder um colaborador que poderia estar ali ajudando a empresa a crescer. Ele pode também dificultar seus relacionamentos familiares. Isso pode fazer com que a sua vida familiar passe por crise, pode gerar um rompimento no casamento, pode afastar os filhos. Quantas famílias são desfeitas por causa das pressões que vêm da vida profissional e que a pessoa acaba levando para dentro do seu lar e acaba gerando ruptura no seu relacionamento. São muitos os prejuízos gerados pelas pressões quando a pessoa não tem inteligência emocional para permanecer inabalável diante das pressões. Porque não é sobre você levar uma vida sem pressão, é você ter músculo, resistência emocional para suportar as pressões sem se deixar abater, sem ser controlado por elas, mas ter autocontrole. Quanto mais aumenta a sua resistência emocional, mais pressão você suporta. É como, por exemplo, uma academia. Eu costumo fazer essa analogia. Quando você entra na academia, seus músculos estão ainda frágeis, não estão desenvolvidos, você suporta uma carga leve. À medida que você vai fazendo exercício com aquela carga, seu músculo se fortalece e a partir daí você consegue aumentar a carga, pegar um peso maior. Assim também acontece com a nossa mente. Nós temos resistência para determinado nível de pressão. À medida que nós evoluímos, nós suportamos pressões maiores sem nos abater. Então, quanto mais a empresa cresce, mais aumentam as preocupações, mais aumentam as pressões. E aí, a empresa não cresce se o líder não crescer emocionalmente e não se fortalecer para suportar a carga que esse crescimento vai trazer sobre ele. Pois que interessante, né? Porque a gente está falando aqui, a gente falou muito de inteligência emocional em meio à crise, mas até quando a coisa está indo bem, está crescendo, precisa também ter esse controle, essa inteligência emocional, né? Agora, Ney, olha que pergunta importante eu vou te fazer agora.
Como a inteligência emocional melhora as vendas e a negociação e liderança? É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa contrata, a empresa está ali, mas não. Você vê que agora, acho que a partir desse ano, eu não sei ainda, não me aprofundei nisso, mas parece que é obrigatório cada empresa ter um psicólogo, né? Alguma coisa assim. Enfim, como que a inteligência emocional ela pode ajudar a melhorar as vendas, o desempenho, a produtividade, a negociação e a liderança dentro da empresa? Hoje, uma empresa que tem muitos funcionários, por exemplo, ou que não precisa ter muitos, mas que tem uma quantidade de funcionário que lida com pessoas, será que não seria interessante essa empresa investir em e treinamentos, coisas que vai trazer uma inteligência emocional para os seus colaboradores? Isso faz uma grande diferença dentro das empresas, porque as empresas contratam pela capacidade técnica que é apresentada no currículo, mas demite por problemas comportamentais. Isso está diretamente relacionado com a falta de inteligência emocional. As pessoas são contratadas pela competência técnica e são demitidas por problemas de comportamento. E às vezes uma boa pessoa, né? Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que é altamente capaz, capacitada, tem ali um domínio até nessa parte técnica, mas às vezes está passando por um problema emocional e às vezes a empresa não se atenta para esse detalhe e acaba perdendo ali um excelente funcionário, Exatamente. Colaborador ou parceiro. Então, as empresas não querem gênios que vão espanar. E o absenteísmo é muito grande hoje dentro das empresas. As pessoas se capacitam, se qualificam tecnicamente para ocupar aquela função, mas elas não têm inteligência emocional suficiente para aguentar as pressões, ou muitas vezes não têm habilidades interpessoais para ter um convívio harmonioso com os colegas de trabalho, e isso gera conflitos que acabam resultando em demissões. E basta fazer um cálculo, vamos dizer assim, porque demitir tem um custo. Tem custo, né? Gera um custo e não é um custo barato. Às vezes uma coisa que me chama muita atenção é uma empresa que ela tem uma rotatividade muito grande. Eu acho que isso ela contribui negativamente para a imagem da empresa. Tá ali, não fica. O funcionário que não para numa empresa e nessa empresa, se ela tem uma rotatividade muito grande de funcionários, isso acaba sim abalando a imagem da empresa. Prejudica a economia da empresa. Porque a empresa nunca vai ter uma equipe de alta performance, nunca vai treinar o suficiente seus colaboradores se os colaboradores estão entrando e saindo em base regular. Não há tempo suficiente para que faça o treinamento necessário para que eles se qualifiquem. A rotatividade gera muito prejuízo nesse sentido. Quando essa empresa ela pode também investir em treinamentos, situações que vai trazer aí uma boa saúde emocional para os seus colaboradores. Então, ele vai diminuir o custo. Se eu tenho uma atenção especial, eu tenho ótimos colaboradores e eu vou agora me atentar, porque se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai produzir. Então, há alguma coisa que eu possa fazer? É bom o empresário pensar isso. O que eu posso fazer para melhorar a saúde emocional dos meus colaboradores? Assim eu vou diminuir custos com rescisões, custo também porque eu vou desgastar a imagem da empresa com essa rotatividade grande e que está aí. Hoje nós temos muitos profissionais, hoje inclusive na nossa região, né, que pode estar oferecendo serviços para estar trabalhando a parte motivacional, emocional, desenvolvimento humano dentro das empresas. Então, se a empresa ela pensar que isso não é um custo, mas um investimento, isso vai trazer um retorno para ela, então acho que a empresa ela começaria a investir mais nessa inteligência emocional, nessa saúde emocional dos seus colaboradores. Não sei se você concordaria. O adoecimento emocional gerou muito prejuízo para o governo e para as empresas. Diante disso, nós temos agora a nova NR1,
que requer das empresas que elas façam um diagnóstico de risco psicossocial e implemente ações de prevenção ao adoecimento mental e emocional, para assim diminuir os casos de afastamento por problemas emocionais, problemas psíquicos, que muitas vezes são causados pelo ambiente de trabalho, onde acontece muitas pressões, sobrecarga de demandas e maus tratos. Principalmente na área de educação, né? Você falou que já foi educador também da escola, né? Eu vi agora, semana passada, uma notícia de que um aluno colocou um caco de vidro, alguma coisa assim, do professor. A gente vê muito adoecimento desse professor. Você falou uma coisa aí da saúde pública, né? Exatamente. Muito assédio moral também acontece dentro de ambiente de trabalho, o que tem levado alguns a ficarem em situações de crise de pânico. Sim. E isso leva ao afastamento de muitos colaboradores. Quanto prejuízo tem gerado para as empresas? Que eu ia falar, perdas também, para a vida né? pessoal também. E você acha que hoje, vamos falar sem entrar no âmbito da política, né? Mas eu acho que é um pouco sobre isso também. Sobre a parte da educação, vamos falar dos professores, né? Aqui falando. O que será que poderia ser feito para atentar para essa saúde emocional daqueles que estão nas salas de aula, professores, coordenadores, né? Cuidadores também, porque hoje tem essa modalidade já na escola. Então, tem cuidadores que estão ali cuidando de crianças que têm alguma condição especial ou alguma limitação, né? Você acha, eu não sei, você vai me dizer isso, existe algum programa de incentivo que atue na saúde emocional dessas pessoas ou poderia existir? Deveria existir, mas não existe um programa específico para cuidar da saúde emocional dos professores. E é uma demanda existente, é uma necessidade muito grande. A nova NR1 é aplicada a empresas que atuam no regime de CLT, então isso não se estende à classe educacional, que é gerida pela prefeitura. Então, parte dos próprios professores hoje terem a iniciativa de buscar ajuda profissional no âmbito dos cuidados com a saúde emocional e psicológica. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Ney. Vamos falar um pouco de dinheiro também. É possível perder dinheiro sem perder a paz? Me fala aí. Ter paz envolve estar preparado para os precalços da vida, para as adversidades. Na vida não temos apenas ganhos financeiros, temos que estar preparados para sofrer reveses, perdas, às vezes uma decisão impensada, um negócio mal feito pode gerar perdas. Isso pode acontecer e acontece com qualquer um de nós. A diferença é como você reage diante de uma perda. É necessário desenvolver virtudes como aceitação, Sim, humildade, brandura, para passar por momentos de perda sem intensificar essa dor da perda, porque entendi, dói, mas é preciso ter o autocontrole e depois ressignificar e perguntar o que eu posso aprender com isso, como eu posso fazer diferente depois. Não é o que você perdeu, é o significado que você dá para a experiência que te sobreveio. Isso. Você acredita, Ney, que uma crise ela pode gerar uma oportunidade de crescimento? Toda crise gera uma oportunidade de crescimento. Toda crise tem por trás dela uma oportunidade. Napoleão Hill mesmo afirmou isso no seu livro, que toda adversidade traz consigo a semente de um bem equivalente ou ainda maior. Olha aí. Então, ressignificar, reenquadrar, significa justamente encontrar oportunidade na adversidade. É isso aí. Ney, fala para quem está nos assistindo agora o que ela pode fazer ainda hoje para fortalecer. Você ensinou uma técnica, viu? Vai aplicar essa técnica aí da respiração quadrada que eu achei ótimo. Agora, o
quem está nos assistindo agora pode fazer para fortalecer ainda mais a sua inteligência emocional? Para fortalecer a sua inteligência emocional, o que eu recomendo é que procure participar de imersões e treinamentos que promove esse fortalecimento da inteligência emocional, que trabalha a mente da pessoa para que ela desenvolva resiliência emocional, é justamente a capacidade de passar por pressões e adversidades sem se deixar abater e manter a calma. Então existe ajuda profissional, existem treinamentos, imersões que promovem isso, e se a pessoa deseja desenvolver habilidades de gerenciamento das suas emoções ao ponto de ela ser o seu próprio terapeuta, a auto-aplicar ferramentas terapêuticas e também ajudar outras pessoas dentro da sua família, seus amigos, e fazer com que outra pessoa respire melhor porque você existiu. Existe a possibilidade também de você, por exemplo, fazer uma formação em programação neurolinguística para aprender ferramentas de autogestão emocional e poder estender isso a outras pessoas. E o que falta também muitas vezes é esse entendimento, porque assim, a gente vê que se investe, né? Investe-se em muitas coisas, às vezes objetos. Tudo bem, vou cuidar da minha saúde física, perfeito, tá certo, tem que cuidar. Vou ali numa consulta médica, vou no cardiologista, vou no neurologista, vou no ginecologista, né? Vários, diversos. E aí a pessoa vai indo nesses e esquece, ou acha até que não há necessidade de investir nessa área emocional. Às vezes espera um adoecimento, alguma coisa acontecer para atentar para essa necessidade, ou às vezes acha caro, isso você falou. Mas é entender que a saúde emocional, ela é tão importante quanto a saúde física, quanto, né, outras coisas. É ter esse investimento. Bom, eu vou investir com uma roupa nova, com um sapato novo, eu vou comprar uma bicicleta, vou comprar uma moto. Se investe em tudo isso, que é bom, é importante também se você precisa, mas vem cá, e a minha inteligência emocional? O que eu estou investindo? O que eu estou fazendo para investir, para que eu tenha? Porque se eu tenho uma boa inteligência emocional, se eu invisto nisso, eu tenho mais possibilidade de prosperar, de vender, de produzir, de resolver os problemas, os conflitos, né, que aparece. Então, eu acho que falta também essa conscientização de entender que existe essa necessidade de investir na saúde emocional. É verdade, a maioria das pessoas negligencia a saúde emocional. Mente e corpo faz parte do mesmo sistema. E muitos problemas físicos são somatizações, são problemas de origem emocional. Então, problemas emocionais acaba somatizando e provocando problemas físicos. Mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Se originaram na mente. Então, incrível, quem cuida da isso. saúde mental, consequentemente, está cuidando também da sua saúde física. Então, tudo começa por aqui. Tudo começa. A mesma mente que causa adoecimento é a mesma mente que pode também curar. É isso aí. Bom, fantástico, Ney. Foi muito bom ter esse bate-papo aqui com você. Quero agradecer a vocês que estão nos dando essa audiência, que estão nos acompanhando aí. Nós vamos ter outras oportunidades. Eu acho que a gente tem que insistir muito nesse tema. É aquilo que você falou da repetição. A gente precisa incutir até chegar a essa consciência de entender assim, olha, eu vou investir na minha saúde emocional. Eu preciso investir nessa inteligência emocional. O que eu posso fazer? O que a empresa pode fazer para investir na saúde emocional dos seus colaboradores, né, dos seus parceiros que estão ali no dia a dia, para que a gente cresça mais, para que a gente avance, para que a gente prospere, né? Então, Ney, quero te agradecer por esse momento que nós passamos aqui falando sobre esse tema tão importante. Já quero desde já deixar o convite para uma próxima oportunidade, porque é um tema muito abrangente, a gente precisa entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, né? E vem aí também, em breve nós vamos estar lançando um curso aí, né?
Nós vamos estar mostrando para vocês já deixar uma deixa e se preparar para estar investindo aí na sua saúde emocional, né? Muito obrigada a você que aqui está conosco. Não se esqueça de curtir, comentar, ativa o sininho para que você nos segue também aí, tá? E para que sempre que chegar uma novidade, vocês já recebem a notificação. Então, não esqueça de ativar o sininho. Eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. É sempre gratificante poder contribuir com o conhecimento, com a nossa experiência para fazer diferença, agregar na vida das pessoas. E esse espaço aqui permite contribuir para isso. Eu agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade. E como nós falamos muito sobre inteligência emocional aplicada na crise, eu concluo dizendo que toda crise acontece em 2 lugares. Primeiro, na economia, depois, na nossa mente. Então, a inteligência emocional vai nos permitir passar por tudo sem ser vítimas da circunstância, mas sendo protagonistas da nossa própria história. Perfeito, gostei, muito bom. Muito obrigada aí por essas palavras e colaboração. E um abraço a todos vocês.